Fala galera, beleza? Mike Barbosa aqui. Então, galera, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais didático, né? Normalmente a gente faz vídeo ensinando algumas posições, algumas técnicas de jiu-jitsu e a gente também filma um pouco do nosso treino, do nosso dia a dia. Mas hoje eu quero falar para vocês um tema muito importante: a consequência dos erros. A gente vai explorar as consequências dos nossos erros. E é incrível como a gente é sujeito a erros. Isso tanto no jiu-jitsu como na nossa vida pessoal. E com o tempo a gente vai mudando, a gente vai nos moldando. Quando a gente é faixa branca, não é diferente. A gente comete muitos erros, erros inocentes que até uma criança comete quando os nossos pais falam assim: não coloca a mão ali, porque senão você vai se machucar, você vai se cortar, vai tomar um choque. Mesmo assim, a gente vai lá e coloca a mão. Por quê? Porque é inocente. Assim é um faixa branca. A gente não pode querer corrigir um faixa branca por um erro inocente, porque ele é faixa branca, ele vai cometer erros, ele tem que cometer aqueles erros para ele poder aprender. É claro que é diferente o erro de um faixa azul, de um faixa roxa, de um faixa marrom, de um faixa preta, porque nós que somos professores, educadores, também cometemos erros. Eu costumo dizer na minha aula que o faixa preta, ele é o eterno faixa branca, e acredito que muitos professores vão concordar comigo. Nós que somos educadores, professores, faixa preta, nós somos eterno faixa branca. Ou seja, a gente está sujeito a erros e a gente está buscando a evoluir, a gente está buscando informações, estudando. Eu, por exemplo, nem quando eu competia, eu estudava posições, eu estudava a maneira de falar, a maneira de agir. Eu não estudava detalhes do jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é um xadrez e quem pensar mais rápido ganha. Assim é a luta, assim é o nosso dia a dia, entende? Então a gente vai explorar um pouco consequências, né, dos nossos erros, porque somos sujeitos a isso, né? Eu queria até falar uma experiência pessoal que eu tive recentemente. A gente estava fazendo um camp, né, para o brasileiro que aconteceu agora, né, lá em São Paulo, da CBJJ, e a gente estava fazendo um camp para alguns graduados, faixa marrom, faixa preta, faixa azul, faixa roxa, enfim. Eu, num treino específico, num treino técnico, estava saindo com muita facilidade em algumas posições de alguns atletas. E eu falei para ele assim: pô, cara, você tem que treinar mais, tá horrível. Assim mesmo, com essas palavras, tá horrível, mas assim, foi na inocência, como uma criança. Criança às vezes fala sem pensar, ou seja, insensato. Eu fui insensato. E como eu estou há 5 meses como faixa preta, tudo para mim é novo. E eu não posso mentir para vocês e dizer que tudo é flores, e não é. Nós vamos cometer erros. E erros, às vezes, até infantil. Eu falei para ele, eu falei assim: rapaz, você vai disputar o maior campeonato, o maior evento do mundo do jiu-jitsu. Eu estou saindo em 5 segundos, em 10 segundos da sua guarda. A gente estava treinando meia guarda, guarda laçada, passagem de guarda, saindo da guarda dele muito fácil. E ele era faixa marrom. Só que eu cometi um erro. Qual foi o erro? A gente tem que motivar o atleta, ainda que ele esteja ruim naquelas determinadas posições. Mas eu cometi o erro de desanimá-lo, porque imagine, você que é competidor, você sabe que o campeonato ele é 90% psicológico. Se você tiver bem psicologicamente, você vai conseguir o pódio. Eu também até falei para eles, há um dado no jiu-jitsu que 92% dos atletas que pontuam no início da luta se sobressai melhor, ele tem um resultado mais positivo. A gente sempre estava treinando, toma iniciativa, porque os dados não mentem. E foi feito esse dado no mundo do jiu-jitsu. Qual foi o meu erro, resumindo a história, né? Foi de desmotivá-lo, porque eu fui inocente nas minhas palavras, dizendo que ele estava muito ruim, guarda de manteiga. E eu falei para ele: rapaz, você tem que treinar mais essa guarda aí, porque eu saí com muita facilidade. E não era para me ter feito isso. Era para me ter dificultado um pouco, ou seja, deixado ele trabalhar melhor e motivá-lo. Depois, com o tempo, eu poderia dar algumas dicas para ele. Ali mesmo no treino, eu poderia dar algumas dicas para ele sem desmotivá-lo. E eu desmotivei ele.
e ele perdeu na primeira luta. E depois eu caí na real, falei, poxa, não era para me ter cometido esse erro. Então, a gente tem que explorar os nossos erros e tentar mudar ele dia após dia. Porque nós somos sujeitos a erros, ainda mais nós que estamos na linha de frente, a gente tem que tomar o maior cuidado possível com o nosso agir, com as nossas palavras. Então, a gente que é faixa branca, que já foi faixa branca, ou você, meu amigo, que está ouvindo e me vendo, você que é faixa branca, não fica se culpando, não fica se remoendo, achando que todo mundo passa a tua guarda, que, poxa, às vezes você comete erros absurdos aos olhos humanos. Não fica se queixando, não fica se culpando, porque é normal, você é inocente, você é como uma criança. Todos nós, um dia, que estamos hoje na faixa preta, ou que é graduado, já foi faixa branca. Já foi faixa branca, irmão. Então, poxa, claro que um faixa azul, ele vai errar menos que um faixa branca. Eu espero, nós esperamos, do que um faixa azul e um faixa roxa. Um faixa preta erre menos que um faixa marrom, que um faixa roxa, faixa azul e faixa branca. A gente espera, mas é impossível nós não errarmos. O único que não errou foi o nosso Senhor Jesus. Ele foi o único que não errou. Então, nós, seres humanos, estamos sujeitos ao erro. Então, você que é faixa branca, não se cobre. Não fica remoendo. Não fica com raiva do seu amigo. Se você está sendo amassado, graças a Deus. Graças a Deus. Né? Se você está sendo amassado, dê graças a Deus, porque você sabe que ainda tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa a ser estudada. É o que eu falo para os meus alunos. Galera, estudem a posição. Eu nunca fiz isso. Hoje em dia é o que eu mais faço. Eu vejo vídeo, eu anoto, eu escrevo, eu estudo as posições, detalhe por detalhe. Até mesmo por eu ser uma pessoa pública, por eu ser professor, eu tenho que passar o que é correto. Imagine eu passar uma técnica de jiu-jitsu e chegar na hora for uma técnica errada. Eu passei algum detalhe errado. Aí, você sabe que o mundo da internet está aí. A primeira coisa que eles fazem, ou qualquer pessoa faz, quando ela quer aprender uma posição, aonde que ela vai? No YouTube. Ela vai no YouTube. Aí, ela vê um professor ensinando de uma maneira e vê eu ensinando de outra. É claro que ninguém é igual a ninguém. Claro que vai ter alguns ajustes que vai ser melhor para mim, que vai ser melhor para você, mas técnica é técnica. Tem que ter fundamento. Tem que ter fundamento. Então, esse vídeo é para você que está se cobrando, você que é faixa branca, você que está explorando os seus erros até com pensamento negativo. Pare com isso, rapaz. Pare com isso. Não tem necessidade, sabe? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like, porque é muito importante para a gente. Beleza? Os